Sei que na sala do trono eu quero ir pra lá, ter o novo em mim. Então, eu acho que agora a gente vai entrar na pergunta do irmão. Por quê, quando e como? Né? Eu acho que o como é o que vai responder aí para o irmão. Por quê? Uma embaixada não sobreviverá sem estudo da Bíblia e dos manuais de cada posto. Como eu disse, se uma embaixada não estuda a Bíblia, se uma embaixada não estuda os manuais, ela é só um clubinho. Em muitos casos, um clubinho ruim, né? Porque se ainda fosse bom, né? Mas nem isso. Uma embaixada, para ser saudável, ela precisa ter trabalho nos postos sério. Quando? Acho que agora a gente começa a entrar na parte técnica. Saímos da parte do convencimento e agora vamos começar a aprender como fazer, né? Eu espero que todos esses slides eu já tenha te convencido a relevância e a importância. Se eu não convenci, deu ruim para mim, porque aí o Wellington não vai querer fazer o pagamento, aí eu vou ter que acionar ele na justiça. Olha que coisa feia. Crente brigando em juízo, porque eu não consegui te convencer da relevância do trabalho nos postos na organização. Mas brincadeiras à parte, irmãos, vamos lá. Quando? O melhor momento é na reunião da embaixada. Porém, se sua embaixada não tiver tempo, incentive os seus embaixadores a estudarem em casa e esteja sempre avaliando seu aprendizado. Agora a gente vai começar a dar alguns exemplos práticos. Irmãos, por 24 anos, eu fui conselheiro da mesma embaixada, uma embaixada de bairro de classe média baixa, uma igreja que sempre girou ali em torno de 500, 600 membros. Para alguns estados isso é algo gigante. Para a realidade do Rio de Janeiro, de uma forma geral, é uma igreja de porte médio-baixo, tá? Então, muitos anos na mesma embaixada. Houve uma época que a minha embaixada tinha reunião todos os dias da semana. Anote aí. Se tiver coragem, faça o mesmo. Domingo, reunião de toda a embaixada, né? 5 horas da tarde, toda a embaixada se reunia. Segunda-feira, Educação Física dos adolescentes, numa Vila Olímpica. Terça-feira, reunião só para os embaixadores juniores. E por que terça? Porque era o culto de oração da igreja. Normalmente também havia ensaio de musicais para crianças e juniores. Então, já incentivávamos que esses embaixadores juniores fossem introduzidos nesses musicais. Quarta-feira, reunião só para os embaixadores adolescentes, que era o dia de culto jovem. Quinta-feira, educação física para os juniores. Sexta-feira, culto em ar livre. E no sábado, atividades ou intercâmbio, conclaves, congressos, trilhas, enfim, esse tipo de atividade. Que momento que nós fazíamos trabalho nos postos? Nas reuniões por faixas etárias. Então, nós fazíamos nesse momento. Era desafiador, muito cansativo. Mas a embaixada explodiu no bairro a ponto de bandidos pedirem para os filhos entrarem na embaixada. E perguntavam, quanto custa? Eu falava, não, não, é de graça. O que vai ter custo é quando tivermos que sair, etc. E eles ficavam maravilhados. O bairro reconhecia o trabalho dos embaixadores do rei. Mas isso pode não ser realidade para você. E aí, depois de 24 anos, eu vou para uma mega igreja do Rio de Janeiro, na região da Barra da Tijuca, uma igreja gigante, que só na sua sede tem mais de 15 mil pessoas, uma embaixada muito grande. E essa igreja, ela vive de programas. Tem dia que acontecem no mesmo horário dois cultos diferentes na igreja. Você vai ter culto de homens e culto dos empreendedores, culto dos atletas e um congresso, esse nível de igreja. Então não havia possibilidade da embaixada se reunir mais de uma vez. E talvez seja essa a sua realidade, conselheiro. Lá porque era muito gigante. Talvez a sua realidade, porque a sua igreja é muito pequena. Então, não havia possibilidade de se reunir mais de uma vez. O que que eu introduzi na embaixada? As reuniões online dedicadas a trabalho nos postos. Bem, eu não posso reunir os meninos fisicamente mais de uma vez. Até porque, para quem não conhece a região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é um bairro de condomínios.
né? São grandes avenidas, grandes condomínios, e de mais de 100 embaixadores, só 6 moravam em condomínios que faziam muro com a igreja, poderiam ir a pé. Todo o restante dependiam de carro, de deslocamento para chegar. Então, até para os pais, mesmo que a igreja cedesse um espaço, era complicado levar esse menino. Então, vamos fazer de forma virtual. Montava uma apresentação de PowerPoint parecida com essa que os irmãos estão vendo e via aí as plataformas virtuais, próprio Zoom, o Teams, depois o Google Meet, íamos fazendo as reuniões virtuais. Isso dava muito certo. As aulas eram gravadas e aquele embaixador que, porventura, não conseguia participar, tinha acesso depois via link do YouTube. E na reunião presencial, eu fazia apenas uma pincelada, um review. Eu dava ali só, olha, na reunião passada vimos isso, 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 isso. Então, se eu falei sobre as cores da organização, nós vimos que a cor azul, a lealdade, está ligada à primeira estrofe do hino, a cor branca, a pureza, e assim ia. Uma metodologia. Pode ser que para você isso não funcione. Você é conselheiro num local periférico, seus embaixadores não têm celular, não têm acesso à internet. E aí, conselheiro, como fazer? Bem, qual a melhor estratégia? Não faça em toda reunião, para que não fique maçante. Programe uma vez por mês uma reunião especial de trabalho nos postos. E ali você, assim como um plano de aula de uma escola, você vai fazer a mesma coisa. As técnicas e maneiras são as mais diversas. Nós vamos dar alguns exemplos, alguns slides para frente. Você pode fazer uma aula padrão, e depois fazer as atividades recreativas e esportivas voltadas àquele dia para trabalho no esporte. Vou dar um exemplo: você pode fazer um tiro ao alvo com a tiradeira, e ali, além de saber ter boa mira, ele vai ter que acertar a resposta correta, um torta na cara. A maneira que você vai fazer precisa ser criativa. Muitos dos irmãos estão assistindo essa aula depois de um dia cansativo de trabalho. Imagine se não tivesse aqui agora um slide para chamar sua atenção, para te ajudar a visualizar. Depois de um dia fardo de trabalho, você talvez não estivesse prestando atenção. Assim é a reunião da sua embaixada. Nós estamos diante de uma geração que precisa ter esse contato visual. E mais à frente, quando formos dar alguns exemplos, nós vamos voltar nessa questão de quão importante é você estabelecer uma boa metodologia de trabalho nos postos na sua embaixada. Uma dica: veja como é que a melhor escola da sua região ensina e copie. Traga isso, veja quais são os recursos. Poxa, mas na minha igreja é muito simples, é muito carente, eu não tenho nada. Conselheiro, você é o instrumento. Eu fui conselheiro assim, eu tinha um quadro negro e giz, mas até a piada que eu ia fazer para motivar e fazer os meninos rir, eu planejava. Então, se eu ia falar de um personagem do mal, por exemplo, falava que era flamenguista, porque no Rio é a maior torcida. Então eu ganhava a maioria da embaixada, e aí tinha aqueles segundos de uma certa bagunça, os meninos encarnando, e os que eram de outro time botando pilha, né? E aí eu trazia de novo a atenção para mim, até as piadas que eu ia fazer, eu botava no papel. Poxa, nesse tema aqui eu vou falar sobre isso, eu vou dar exemplo da Marvel, de uma série. Então você precisa planejar, você precisa estudar. Como? O princípio dos estudos nos postos consiste em saber viver e ensinar. Irmãos, nós não podemos ser líderes hipócritas. Eu falei isso lá no início. Não adianta você mandar o menino estudar manual se você não estuda. Se você não for apaixonado por isso daqui, a sua embaixada não vai ser. A sua embaixada é reflexo daquilo que você é. Imagine se você descobre que o pastor da sua igreja não lê a Bíblia e não tem uma vida de oração. Dificilmente a sua igreja vai ter uma vida de oração e vai ler a Bíblia. Olha o que Esdras 7:10 vai falar. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel.
Irmãos, é bíblico. Conselheiro é a criatura mais estudiosa do mundo. Todo dia surge uma tecnologia diferente, surge uma série diferente, um desenho diferente, algo que o inimigo está usando para destruir os nossos meninos. Bem, eu estou falando para líder. E se você não tem maturidade para ouvir algumas coisas, você precisa repensar. Vamos lá, eu tenho 47 anos. Alguns de vocês regulam a idade comigo. Quando eu era junior para adolescente, o acesso à pornografia era tentar ficar acordado até de madrugada para ver na extinta TV Manchete um filme que hoje qualquer propaganda de câncer de mama vai mostrar mais coisa do que mostrava aquele filme. E por que que queria fazer isso? Para chegar no outro dia na escola e tirar onda com os amigos. Você viu? Eu vi. Mentira, a maioria dormia antes, porque era de madrugada, mas para não pagar de bobão na escola dizia que viu. Aí não pecava porque viu, pecava por conta da mentira. Hoje, irmãos, com 2 cliques o menino vê coisas absurdas, coisas que a gente nem sabe que existe. E aí o conselheiro não quer estudar, o conselheiro não quer se dedicar. Querido, você precisa entender que Deus está colocando a vida desses garotos nas suas mãos. Então, como fazer? O princípio é estudando, buscando. Eu utilizo, nós vamos falar isso já já, os novos manuais. Isso é o que deve ser apresentado na sua embaixada, mas eu não abro mão de estudar as antigas literaturas da organização. Eu já li eles várias vezes, eu ministro aulas e mesmo assim eu vou buscar conhecimento nesses antigos manuais, em alguns livros missionários, na história do pastor Alvin Reto. É importantíssimo isso, conselheiro. Então vamos lá. Por que, quando e como? Uma vez que o conselheiro vive esse princípio bíblico apresentado em Esdras 7:10, ele precisa ainda de algumas características fundamentais. Ser entusiasmado. Se você chegar desmotivado na sua embaixada, a reunião vai ser chata. Aquele menino passou a semana estudando, muito deles com professores extremamente desmotivados, sejam escolas públicas ou particulares. E iludido é quem acha que não, o professor da escola particular ele é altamente motivado. Não é, irmão. Tem muita escola particular que também paga mal, o cara tá lá desmotivado. Você precisa ser entusiasmado. Você tem que ser aquele que vai botar fogo na sua embaixada. Você precisa ser aquele que vai motivar os embaixadores. Você precisa ter conhecimento de postos. O que é isso? Você precisa estar sempre preparado, conselheiro, para responder as mais diversas perguntas. Pesquise sempre, estude, preparar a aula com antecedência. É muito simples. Você que é pai e está assistindo essa aula agora ao vivo ou vai assistir a gravação, vou te levar para o seguinte cenário. Seja você que paga uma escola ou que seu filho estuda em uma escola pública. Imagine que você descobre que o seu filho está indo para a escola e a aula que é apresentada lá não teve nenhum preparo. Simplesmente o professor chegou lá, viu a umidade do ar, a velocidade do vento e decidiu que aquele momento ali ele vai. Ah, hoje eu vou falar aqui, deixa eu pensar. Hoje eu vou falar sobre o descobrimento do Brasil. Ou em matemática. E, rapaz, eu ia falar sobre potência, pô, mas hoje a umidade está muito baixa, eu decidi que eu vou falar sobre equação de primeiro grau. Olha a qualidade dessa aula. Não vai ser legal. Pois é, mas alguns conselheiros querem fazer isso na sua embaixada. Faça um plano. Olha, na reunião, se a sua reunião é uma vez por semana, pô, na primeira semana do mês eu vou fazer esse trabalho nos postos. Na segunda, eu vou dar um mega estudo bíblico legal, motivado. Vou de repente me vestir, me caracterizar daquele personagem. Pô, na terceira reunião do mês, cara, eu vou arrumar um profissional da profissão mais diferente. Vou levar lá, ele foi embaixador, ele vai falar aqui para os garotos como a organização motivou ele. Na outra, eu vou fazer só um tema missionário. Em todas elas, eu vou fazer treino bíblico, treino esportivo para ficar legal. Olha que diferença. Você planejou, você olhou o calendário e, ó, nesse dia aqui tem a final de um campeonato.
Eu vou usar isso no tema da reunião. Ou tem um feriado como a Páscoa, como o Carnaval. Eu vou usar isso daqui. Esteja ligado. Faça um checklist daquilo que você planejou, o que você conseguiu fazer. Nem sempre aquilo que planejamos vamos conseguir executar. É assim na vida, irmãos. Quantos de nós não planejamos que com determinada idade teríamos um salário X, uma casa na praia, no campo, na montanha, um carro da marca tal, outro da marca tal, e ao longo da vida as coisas não vão caminhando dessa forma. Deus vai dando um outro direcionamento. É assim no nosso ministério, mas é importante que você se avalie. Por que não aconteceu? Não aconteceu porque eu não fiz direito. Não, não aconteceu porque eu esqueci desse detalhe. Vou dar um exemplozinho que talvez ajude você a entender isso. Eu trabalho com planejamento, então isso é orgânico para mim. E no último evento do meu DAER, o ano passado, 30 de novembro, um conclave de melhores do ano. Para quem não está familiarizado, conclave é um dia em que as embaixadas se reúnem, tem um culto de manhã, depois competições bíblicas, almoços, competições esportivas, em alguns tem futebol. Beleza, e fazendo o planejamento do cronograma, cada tempo vai ter X minutos, X de intervalo. Tá, fiz todo o planejamento, pô, dá tudo certinho, beleza, fechado. Eu só esqueci de um detalhe. Eu sou um pereba de futebol. Mesmo os meninos, quando me veem do lado de fora do campo da quadra, eles acham que eu deveria, inclusive, estar na seleção brasileira, que eu sou mais entusiasmado, mais motivado, e eu intimido o outro time, e quem me vê falando, fala assim, caraca, esse cara sabe tudo de futebol, é um desperdício ele não estar na seleção. Não sei nada. Eu esqueci de um detalhe no meu planejamento. Futebol de salão, o cronômetro só rola com bola em jogo, né? Bola saiu, para. Deu um aumento ali de mais ou menos 30% do tempo que eu havia programado. Acabou ali atrasando um pouquinho a atividade. Lá no meu checklist, na minha avaliação, eu coloquei por que que não conseguimos cumprir o horário? Porque eu falhei, eu esqueci desse detalhe. É importante que você se autoavalie. E aí, deixa eu puxar aqui a tela que pode ser que esteja tapando para vocês. O conselheiro deve ser o melhor embaixador da sua embaixada. Grave isso, conselheiro. Grave, você é o primeiro pastor da vida dele. Você é o melhor embaixador da sua embaixada. Eu não estou dizendo que é para você fazer, eu estou dizendo que eu faço. Na minha embaixada, muitas das vezes eu desafio os meus embaixadores. Sítio do Sossego, se me ganhar, vai de graça. Programação tal, se me ganhar, vai de graça. E dou conta do recado, irmãos. E muitas das vezes os meninos nem têm coragem de me desafiar. Eu falo, não, com você não. Deixa eu ir com fulano, deixa eu ir com ciclano. Eu falo, não, tem que ser comigo. Quer me desafiar? Vambora. Se me ganhar, vai. E eu mostro para eles. Sabe aquela máxima assim? A gente não põe o garoto. Já teve a aula do ECA, o Wellington? Esse conteúdo tá no vídeo do módulo 3 Já. Com o pastor Alex. Então, alguns Ah, passaram por eles e outros ainda não. não. Então, lá na aula do ECA, né, a gente fala muito sobre constrangimento do menino, né, como lidar com tudo isso, com as nossas atividades físicas, né, esse cuidado com a questão do paga 10, da flexão, do castigo físico, né, há todo um cuidado em relação a isso para a gente não ferir isso. Por isso a gente diz que a gente não bota o embaixador para pagar, a gente faz junto, né? E lá no nosso grupo de comando, eu, o Elton, a gente brinca muito que daqui a pouco a gente não dá mais conta de pagar 10. A gente já não vai mais conseguir botar os meninos para pagar, porque a gente não vai conseguir fazer junto. Na prática é isso, irmão. Se você não for um estudioso, como é que você vai cobrar que o menino faça? Então, avançando aqui, deixa eu voltar a tela para baixo de novo, para não atrapalhar vocês. Conselheiro Alex, tem uma pergunta Sim, aqui no chat. pode falar. A irmã está perguntando em relação ao tempo. Ela falou que tem 2 horas todo sábado na embaixada e queria saber um pouco sobre a distribuição. O conselheiro Tá, Alex, ele falou um pouco sobre isso no dia, uma vez por mês, mas não em relação ao tempo na embaixada. Ela está perguntando se 50%, 1 hora da para reunião. trabalho nas postas seria suficiente. Sim, sim. É, no vídeo online, o Wellington já disponibilizou aí para vocês, depois eu vou até falar um pouquinho desse recurso. As maiores tarefas eu gasto 20 e poucos minutos, mas ali.
nos vídeos, eu praticamente quase que leio o manual para facilitar a sua vida. Mas quando você vai fazer uma atividade, você vai criar algo ali mais pedagógico, 1 hora é suficiente. Até porque estudos vão nos mostrar que mais de 40 minutos o foco começa a ser dispersado. Por isso, ter uma reunião planejada é tão legal, porque você consegue ir mudando os cenários dentro da mesma reunião. Então pensa assim, você tem ali o início da reunião, cerimonial cívico, aí de repente um momento, não necessariamente nessa mesma ordem, tá, irmãos? Estou dizendo como é que é na minha embaixada. Na minha embaixada, cerimonial cívico, perdão. O embaixador-chefe, né, faz aquela pequena devocional, oração, leitura bíblica, cerimonial cívico. Aí depois de cerimonial cívico, um momento de louvor que parece que a gente está no acampamento de Anvé. Bota a vibração lá em cima, os meninos ficam explodindo em adrenalina. Estão, né, agitados. E muitas das vezes a gente faz igual acampamento mesmo, divide por faixa etária. Beleza, ok. Aí agora eu apazigo. Aí agora que a adrenalina foi lá em cima, eu vou fazer um estudo, seja ele bíblico, de manual. Na minha embaixada tem lanche. A gente para lanchar. Aí beleza, depois do lanche, aí a gente já está caminhando para o encerramento da reunião. Eu vou fazer os anúncios. Deixa eu te falar uma coisa, conselheiro. O que atrai o menino para a próxima reunião não são os estudos, são os anúncios. Porque você está vendendo a embaixada. Imagine que a sua embaixada é um produto, o seu público-alvo é o embaixador, o seu cliente é o embaixador e você precisa vender o produto. Qual é o produto? A próxima reunião. E você faz isso nos momentos de anúncio. Cara, a próxima reunião. Vocês não têm noção o que vai ser a próxima reunião. Não faltem. E aí você vai falando das atividades que vão vir, do futebol, do acampamento. E ali você está motivando. Aquele menino que chegou a primeira vez, ele precisa sair. Poxa, mas vai ser só semana que vem? Eu vou ter que esperar uma semana para voltar? Aquele que está ali começando na embaixada, ele tem que chegar no próximo dia de escola, se for no sábado, na segunda-feira, se for, né? Enfim. E falar na escola dele, cara, você precisa ir para a embaixada, vai ter isso lá. Irmãos, eu sempre fui paralela às minhas atividades profissionais, sempre tive comércio. No meado da década de 90, eu fui dono de locadora. Para quem é muito novinho e não sabe o que que é isso, locadora era um espaço que existiam fitas VHS e você ia lá, alugava uma fita, colocava no videocassete, final de semana você pegava um monte. Antes de Netflix, Prime, tudo isso era um negócio muito legal. Eu fui dono de locadora. E muitas das vezes o cliente chegava lá querendo homens militares, brabo, querendo um filme de guerra. Sábado à tarde. Não tinha mais nada, irmão. Tudo já havia sido alugado. Eu tinha lá uma comédia, um romance, era o que tinha, um drama. Mas a maneira como eu indicava o filme, ainda falava, cara, se você não gostar, você não precisa me pagar, não. O cara voltava a gostar, falava, rapaz, que filme bom, hein? Não gosto desse troço, não, mas que a maneira como eu vendi para ele. Na sua embaixada é exatamente assim. Então, respondendo à pergunta da irmã, sim, é suficiente, porque vai mudar. É como pensar numa escola. Coisa mais chata, ou faculdade, quando você pega muitos tempos da mesma matéria. Misericórdia, é chato demais, né? Porque, por melhor que seja o professor, mas quando dá aquela quebrada no assunto, a sua mente volta para o foco. Então, sim, 1 hora é mais que o suficiente, irmã. Vamos lá. Continuando aqui. O tempo de duração vai depender principalmente da disponibilidade do conselheiro. O tempo que o embaixador do rei deverá permanecer em cada posto é no mínimo de 1 ano, mesmo tendo concluído todas as tarefas em tempo menor. Então, deixa eu explicar um pouquinho isso daqui. Vou levar até lá para cima. O embaixador do rei que ingressar no primeiro posto com 14 anos ou mais poderão receber o diploma de formação após 6 meses de permanência. Também é um pontozinho técnico. Deixa eu explicar aqui, irmãos. É, Os novos manuais, eles têm 10 tarefas, 10 lições. Então vamos considerar que, né, dezembro e janeiro, dezembro, mesmo para as embaixadas que não vão para o ANVER, é, é muito corrido.
né, por conta até das atividades da igreja. Janeiro, normalmente, nós estamos muito inclinados às atividades de verão, acampamentos e etc. Então, na prática, sobra 10 meses. Se você faz uma tarefa por mês, olha como bateu certinho, ok? Isso para os embaixadores que entraram juniores. Para o menino que já entrou com mais de 14 anos, com 14 anos ou mais, você pode dar uma acelerada para garantir que esse menino, antes de fazer 17 anos, consiga concluir os postos. O ele está pitando aqui para mim, imagino que deva ser pergunta. Se quiser, pode falar aí que talvez tenha surgido dúvida, e aí eu já respondo de uma vez. Não está aparecendo aqui para mim se alguém levantou a mão, não. Alguém levantou? Pode abrir o microfone. Não? Posso prosseguir? Ah, tá. Enquanto a gente falava, apareceu uma pergunta no chat aqui. Se um embaixador não passou de posto no ano anterior, ele pode passar do posto que não completou e fazer mais um? É Não existe nada que cumulativo? impeça, entendi. Sim, Hum. não existe nada que impeça. Não existe nada que impeça, né? Pode, até para, principalmente se ele já for adolescente, né? Se ele já tiver ali mais de 12 anos, para você até não desmotivar. O ideal é que esse menino não fique reprovado, que o conselheiro gere recurso. Não é aprovação automática, não, tá, irmão? Sou contra isso. Mas é você dar atenção. A cada dia surgem mais meninos nas nossas embaixadas, autistas, TDAH. Caramba, você ensinar às vezes alguns conteúdos para um garoto que tem TDAH é mais complexo, que tem TOD. Então, o ideal é que você já vá observando que esse menino não está indo bem ao longo do ano, mas não existe nenhum impeditivo. Pode sim. Inclusive, é legal que seja feito, né? Porque às vezes o que reprovou ele foi uma situação muito peculiar. Poxa, o menino perdeu um pai, perdeu a mãe, mudou. Teve uma série de fatores ali que impediram ele de prosseguir. Eu já tive na minha embaixada casos assim. O menino estava bem. Na reta final, a família ficou desempregada. "Ah, vamos ter que morar por um período na casa da avó." O menino ficou distante, não conseguiu concluir. Então, sim, pode não há nenhum impeditivo. Então, avançando aqui. O trabalho nos postos é originado da organização embaixadores do rei. Então, deve ser aplicado a todos os embaixadores do rei, porque essa é uma pergunta que surge. Quem deve ser submetido? Todos os meninos, todos os embaixadores. Alex, e se o menino de jeito nenhum quiser, cara, eu sou o rei da motivação. Eu motivo o flamenguista a usar a camisa do Vasco e vascaíno a usar a camisa do Flamengo. Palmeirense, fácil botar a camisa do Corinthians quando eu falo, mas eu não consegui convencer esse menino a fazer trabalho nos postos. E aí? Ele vai seguir a vida dele na embaixada, né? Se você tem consciência de que você orou, você fez tudo o que podia. Se a família é da igreja, você conversou com os pais, você fez tudo. E mesmo assim, o menino não evoluiu, não avançou, não é para ele ser limado da embaixada, preterido ou qualquer coisa do tipo, né? Vamos pensar no cenário de uma igreja. Tem pessoas que vão frequentar a igreja a vida toda, já estão lá há 500 anos e nunca leram a Bíblia toda. E aí? Eles vão continuar membros da igreja. Então, a lógica, o princípio é o mesmo. Mas devemos entender que ao chegar na embaixada, o menino é só um visitante. Então, ele deve ser trabalhado, perdão, para ser arrolado na embaixada. Termo antigo, meu Deus. Quando esse termo foi criado, o Hélio já tinha até cabelo. Arrolado. Então, o que que é isso? O menino chegou na embaixada e alguns conselheiros já querem dar um manual e botar o garoto para estudar. Primeiro, você tem um custo. Mesmo nas igrejas com maior poder aquisitivo, manual não é um negocinho que você pode jogar fora. Está em torno de R$ 10 um manual. Então, né, você tem que ter esse cuidado. Segundo, que nada daquilo ali vai fazer sentido para o menino. Então, você deve tratar o menino
como um candidato aos postos. E o material pedagógico que você vai utilizar é o folheto para ser embaixador. Daqui a pouquinho nós vamos chegar especificamente nele. E aí, o que é arrolar o menino na embaixada? É quando o menino aprende os requisitos mínimos, esses, né, esses requisitos mínimos estão no folheto para ser o embaixador. Após apresentar esses requisitos mínimos, ele está apto para começar a sua jornada nos trabalhos nos postos. Não adianta o menino você começar a ensinar para ele a origem dos batistas, a origem da organização Embaixadores do Rei, não adianta você ensinar alguns temas para o garoto se ele não sabe compromisso dos embaixadores do rei. Ele não sabe. Aí você vai ensinar o significado das cores e a relevância disso na vida do embaixador. Mas ele ainda nem aprendeu o hino.